Vamos agora adentrar na nossa segunda demanda. Acabamos de encerrar a demanda tumores cerebrais, com um caso clínico bem interessante de uma paciente que adquiriu epilepsia, né, pós-tumor cerebral. Porém, agora, de fato, nós vamos falar sobre a epilepsia de forma bem profunda, bem intensa. A epilepsia é uma demanda também neurocirúrgica, pode ser uma demanda neurocirúrgica, e eu tive contato com essa demanda em 2015, quando eu também estava realizando esse trabalho voluntário no grupo de tumores da Escola Paulista da Unifesp. Eu tive conhecimento, então, nesse momento, que havia um serviço cirúrgico, de tratamento cirúrgico para a epilepsia, e que esse serviço contava com uma equipe de neuropsicologia. Então, eu pude conhecer as profissionais, as neuropsicólogas que realizavam essa avaliação pré e pós-operatória para tratamento de epilepsia. Pude aprender bastante, elas me acolheram também, eu também participava das reuniões clínicas da equipe de epilepsia, e também pude realizar algumas avaliações pré e pós-operatórias e aprender muito. Eu quero apenas fazer aqui uma observação, que nem todos os serviços, né, nem todas as capitais brasileiras possuem um serviço especializado para tratamento de epilepsia. Então, não é incomum que você receba no seu consultório, na sua clínica, um paciente de epilepsia que vai realizar, que o médico deseja realizar um procedimento cirúrgico, mas não necessariamente você vai poder contar com esse serviço especializado, né. Então, tudo que eu estou trazendo aqui está relacionado com um serviço especializado para tratamento de epilepsia. Porém, você pode realizar dentro do seu próprio consultório, dentro da sua clínica, você pode sim realizar uma avaliação pré-operatória com o objetivo de informar esse médico o risco cognitivo envolvido no procedimento cirúrgico desse paciente com epilepsia, ok? O que é a epilepsia? A epilepsia é um distúrbio cerebral onde é observada uma predisposição de gerar crises epilépticas que vão trazer consequências psicológicas, cognitivas, neurobiológicas e sociais. Os pacientes portadores de epilepsia, eles costumam realizar um tratamento periódico para o acompanhamento dessas crises, para acompanhar a evolução dessas crises e também para determinar qual o melhor prognóstico. É um tratamento ambulatorial medicamentoso ou é um tratamento cirúrgico? O acompanhamento desses pacientes inclui consultas regulares com a equipe, residentes de neurologia, de neurocirurgia, assistentes, porém também inclui avaliações neuropsicológicas. Então, mais uma vez, geralmente essas avaliações que já estão inclusas nesse acompanhamento, ela ocorre dentro de serviços específicos de tratamento de epilepsia. Porém, você também pode receber um paciente com epilepsia para você realizar um acompanhamento do impacto dessas crises na vida do seu paciente, na sua cognição. Alguns pacientes são eleitos para a realização de neurocirurgia com o objetivo de controle das crises convulsivas. Então, geralmente, esses pacientes que são eleitos para o procedimento cirúrgico são pacientes que não possuem mais benefício com a medicação, ou seja, apresentam crises refratárias à medicação. Significa que aquela medicação, ela não é mais eficaz no controle de crises, e esse paciente já apresenta muitas repercussões sociais, profissionais, familiares, e ele deseja ter mais qualidade de vida. Então, nessas situações, esses pacientes, eles são acompanhados durante um período de internação nesse setor de epilepsia desses locais que apresentam o serviço de tratamento de epilepsia. E o objetivo é monitorar as crises convulsivas. Então, durante a internação desses pacientes, essas crises são induzidas, existem formas corretas de induzir essas crises, né? Mediante esforço físico, enfim, para que esses pacientes possam apresentar crises convulsivas e essas crises serem monitoradas. O que que o médico pretende saber com esse monitoramento? Qual é o lobo cerebral afetado, né, onde está o epicentro, qual a duração dessas crises, o tipo de crise, a frequência, o comportamento do paciente após a crise. Então, por isso que esses pacientes precisam ficar internados. Eu trouxe aqui algumas imagens ilustrativas retiradas, né, do livro Semiologia de Crises Epilépticas, mas eu pude acompanhar de perto, esse monitoramento quando eu estava fazendo esse estágio nesse setor. Então, o paciente, ele fica lá sendo acompanhado por toda uma equipe que vai anotar a duração da crise, o tipo de crise, o comportamento pós-crise, ok? É bem interessante mesmo.
Eu vou agora me restringir à epilepsia do lobo temporal. Por quê? Porque existem muitos tipos de epilepsia, porém a epilepsia do lobo temporal, ela tem aí um envolvimento importante com a nossa memória, com a nossa linguagem, se tratando de hemisfério dominante, então, portanto, ela tem repercussões mais significativas na cognição desse paciente portador de epilepsia. Então, por isso que eu vou restringir aqui esse momento da aula apenas para a epilepsia do lobo temporal. A epilepsia do lobo temporal é um distúrbio neurobiológico com repercussões substanciais no funcionamento cognitivo de um indivíduo. Elas vão incluir crises focais como auras, então esses pacientes eles vão apresentar aquela sensação de déjà vu, de já ter vivido aquilo, de saber exatamente o que vai acontecer. Crises focais também com comprometimento de consciência. Esses pacientes também relatam com muita frequência uma dor de estômago, né, como borboletas na barriga, náusea. 65% dos casos da epilepsia do lobo temporal estão relacionadas à esclerose mesial, ou seja, gliose, né, dessas estruturas que compõem aí a porção mesial do lobo temporal. Existe a presença de alterações neuropatológicas e déficits cognitivos. Então, eu trouxe aqui apenas um exemplo para que vocês possam observar que um epicentro, né, é realmente na região mesial temporal, do lobo temporal. Quais são os procedimentos, então, no que tange a nossa avaliação? Então, a avaliação neuropsicológica, ela é realizada antes dessa internação, nesse setor específico, né, para a investigação das funções cognitivas dos pacientes em um ambiente clínico. Nesse setor, quando há realmente esse setor, para tratamento específico de epilepsia, logicamente que lá tem uma equipe e vai ter uma sala específica para que você faça essa avaliação pré-operatória. Quando não há um setor específico, ainda assim, se esse neurocirurgião opta em realizar um tratamento cirúrgico, de alguma forma esse paciente precisa ser avaliado e ele vai ser encaminhado e você vai realizar essa avaliação em ambiente clínico. Após esse período de internação para acompanhamento das crises, quando há esse setor específico, a equipe vai discutir em reunião multiprofissional os possíveis benefícios desse procedimento cirúrgico e a sua viabilidade. Então, em caso positivo, de avaliação, né, para a realização da cirurgia, o paciente ele vai ser operado e em seguida ele vai realizar um acompanhamento com a equipe multiprofissional. E esse acompanhamento pós-cirúrgico, ele também inclui novas avaliações neuropsicológicas. Essa discussão clínica ela é muito rica, porque, na verdade, o que a equipe médica quer saber é qual é o risco cognitivo desse procedimento, se esse paciente já apresenta bastante prejuízo cognitivo, se de fato essas crises, elas são crises bem frequentes, qual é a duração dessas crises, né, se é um paciente mais velho, se é um paciente jovem, então tudo isso é abordado ali durante essa discussão clínica. Quando as crises são refratárias à medicação, o paciente pode ser candidato à cirurgia. Um exemplo disso é a cirurgia cóstico-amido-hipocampectomia, né? Porque se trata aqui da epilepsia do lobo temporal, que pode ter esse foco epiléptico nas estruturas mesiais do lobo temporal, como hipocampo e amígdala, mas que são essenciais para a nossa memória auditiva. Então, esse tipo de paciente, em virtude da riqueza dessa região, da importância dessa região, eles precisam de uma investigação detalhada e eles são submetidos a uma avaliação médica, a exames de vídeo elétrico que eu já mostrei e também de neuroimagem. Essa nossa avaliação é essencial para auxiliar a equipe médica sobre o risco cognitivo da cirurgia na vida desse paciente, levando em consideração a idade, a escolaridade, a produtividade, a própria autoavaliação do paciente sobre a sua qualidade de vida, a quantidade de crises e a frequência de crises. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de roteiro, de protocolo de avaliação pré-operatória para epilepsia do lobo temporal, mais especificamente a mesial temporal, mas é apenas uma sugestão do que vocês podem utilizar. Então, logicamente que você vai fazer essa entrevista inicial para observar dados da história clínica e de vida desse paciente, como nome, idade, escolaridade, início das crises, que medicações esse paciente toma, anotar a data da última crise, então quando foi a última crise, investigar as queixas espontâneas e dirigidas, né? E o tempo em que ele realmente tem notado essas dificuldades, se é mais são mais atuais, se são mais antigas, investigar a lateralidade, então buscar entender como é que esse paciente funciona no dia a dia, qual é a mão, a perna de dominância, e realizar uma reavaliação a cada 6 meses ou anual, isso aqui vai variar de serviço para serviço e de paciente para paciente. Algumas observações importantes sobre a epilepsia. Os pacientes que têm um foco epiléptico em hemisfério dominante merecem um olhar mais atento para a avaliação da linguagem da memória verbal, porque, como vocês já sabem, já aprenderam aqui, no hemisfério dominante há o envolvimento da memória auditiva e da linguagem.
Você também deve sempre investigar quais são as expectativas desse paciente com relação à cirurgia. Muitas vezes o paciente ele pode acreditar que a cirurgia ela vai trazer a cura e na verdade ela vai trazer ali um controle maior de crises e esse paciente precisa fazer um acompanhamento e esse acompanhamento ele é contínuo e eterno na vida desse paciente. A qualidade de vida e a funcionalidade são sempre fatores essenciais a serem investigados durante a avaliação pré. Então você tem que observar se esse paciente é funcional, se ele tem qualidade de vida, se ele trabalha, se ele estuda, por quê? Nós não podemos esquecer que essa cirurgia, ela tem também os seus riscos associados. E por fim, a avaliação pós-cirúrgica é obrigatória. Não existe a possibilidade desse paciente ser submetido a esse procedimento cirúrgico e não realizar suas avaliações pós-operatórias. Eu trouxe um caso clínico, né, para que vocês possam observar. Se trata de uma paciente de 22 anos, uma paciente jovem, tinha o ensino superior incompleto, porém, durante toda a história de vida, essa paciente teve facilitações acadêmicas devido às suas dificuldades. Era uma paciente com bastante crise convulsiva no período escolar, na infância e na adolescência. É uma paciente que mora no interior, então a própria escola, o local onde ela estudava, ele já realizava essas adaptações e facilitações para que essa paciente pudesse ter qualidade de vida, aprender e avançar de série. Então, aos 3 anos e 7 meses, essa paciente ela apresentou febre e ela evoluiu com crises convulsivas. Durante a internação, ela precisou aí da ventilação mecânica, essa paciente foi entubada e ela foi diagnosticada com meningite bacteriana. Após esse quadro inicial, ela desenvolveu epilepsia. Essa paciente tinha, na época da avaliação pré-operatória cirúrgica, ela apresentava uma ressonância de março de 2020. Era bem próximo à avaliação neuropsicológica pré-operatória, então, diferença de alguns meses. E nesse exame que era atual naquele momento, ela apresentava uma redução volumétrica, né, e um hipersinal, flare difusamente no hipocampo esquerdo e um laudo com conclusão de esclerose mesial temporal esquerda. Então, vamos voltar à literatura e à teoria. Uma paciente que apresenta, então, uma esclerose mesial temporal esquerda, ou seja, o envolvimento de hipocampo, de amígdala, das estruturas mesiais temporais, em hemisfério esquerdo, que era o hemisfério dominante dessa paciente, e essa paciente, ela já apresentava uma redução volumétrica, né, que não era compatível com a sua idade, é como se fosse um cérebro menor, né, com volume reduzido. Essa paciente tinha queixas robustas, então quando ela procurou esse médico, num hospital público, foi a primeiro contato que ela teve com esse neurocirurgião, ela relatou que ela já fazia um acompanhamento desde a infância com diversos profissionais diferentes e que até aquele momento da consulta, nenhum médico tinha conseguido realizar o controle das suas crises, então ela tinha crises semanais, diárias, isso impactava muito no aprendizado, na socialização, na vida familiar, na qualidade de vida. Ela tinha queixas como tremores, dores de cabeça, alucinações visuais e auditivas durante as crises, uma redução na velocidade de processamento, uma dificuldade de realizar um planejamento, de mudar de planos, desatenção, desorganização, uma dificuldade para realizar atividades simultâneas, ou mesmo para completar a atividade num tempo razoável. Ela era muito lenta para fazer as coisas, para recordar de eventos recentes ou passados, recordar compromisso, dificuldade para nomear objetos, para compreender o que ela lia, o que diziam, para expressar o seu pensamento. Então, como vocês podem observar, essa paciente ela tinha queixas globais. As queixas dela não estavam simplesmente associadas à localização do epicentro da epilepsia dela, né? Ela tinha queixas de memória auditiva? Tinha. Ela tinha queixas de linguagem por se tratar do lobo temporal? Tinha. Mas essa paciente também tinha queixas bem pontuais, voltadas com a velocidade de processamento, com memória operacional. Ela tinha uma dificuldade também voltada para a percepção de mundo. Era uma paciente que claramente apresentava um julgamento crítico da realidade que não era muito compatível com a idade cronológica que essa paciente apresentava. Ela também tinha um impacto importante na aprendizagem, né? O aprendizado dela foi ineficiente e ela também tinha elaboração de sentimentos negativos referentes à estigmatização social. Então, como essa paciente ela tinha crises em ambientes públicos, ela tinha uma motivação, um engajamento social menor, porque ela tinha muita dificuldade de lidar com as próprias limitações e com a forma como as pessoas viam suas limitações. Ela apresentou então um QI total 55,
né, bem compatível aí com deficiência intelectual, uma paciente que não conseguiu se desenvolver ao longo da vida, mesmo durante o período de aquisição da aprendizagem formal. Aí vocês podem questionar: "Mas essa paciente não estava realizando, né, um curso superior aí incompleto, era um curso superior numa faculdade privada, ela fez toda a escolarização formal em escola pública, com muitas facilitações, porque foi uma forma que na época encontraram de fazer com que essa paciente não perdesse o acesso à escola e pudesse avançar. Mas, de fato, a paciente tinha muitas dificuldades, e essas dificuldades elas eram globais, inclusive no que tange à própria independência e funcionalidade, ela tinha um comportamento bem mais imaturo. Então ela apresentou na avaliação aí uma dificuldade grave na memória operacional, para a memória episódica de evocação imediata e tardia, para a atenção concentrada, para a capacidade abstrativa, era uma paciente que tinha uma capacidade abstrativa muito reduzida, dificuldade grave também na praxia construtiva e para a memória semântica. Tinha uma dificuldade moderada para flexibilidade cognitiva, atenção alternada, para cálculos e também na memória imediata visual. Então, observem aqui que ela já tinha até prejuízo de memória visual, que não tem uma relação, uma correlação com o hemisfério onde havia o comprometimento ocasionado pelo epicentro da epilepsia dela. Ela também tinha uma dificuldade leve relacionada à fluência verbal, às funções visoespaciais, à habilidade de nomeação e o reconhecimento verbal. Qual foi então a conclusão desse laudo? Quais foram as considerações que eu fiz na conclusão desse laudo? Então, levando em consideração a produtividade dessa paciente, embora ela tivesse aí um QI mais compatível com deficiência intelectual, ela fazia um curso mais prático na área de alimentos. Essa paciente, ela conseguia até realizar o estágio dela, era um estágio bem prático, voltado à produção, né, ao manejo de alimentos. Então, a paciente conseguia se manter produtiva dentro daquilo que ela estava disposta a realizar e ter como profissão. A autoavaliação da qualidade de vida da paciente era boa, ela considerava que ela tinha uma boa qualidade de vida. O quadro de humor presente era um quadro de humor estável, então essa paciente, embora ela tivesse essa queixa voltada para a estigmatização, mas nos meses que antecederam a avaliação, porque ela também não foi imediatamente, levou aí um período de 3 meses para que ela fosse buscar a avaliação neuropsicológica, ela nesses 3 meses tinha apresentado uma melhora substancial no controle de crises, com um novo tratamento com esse novo médico, com uma nova medicação, então a gravidade do déficit cognitivo era imensa com relação à memória, devido também à lateralização da lesão, que era o hemisfério dominante esquerdo, e a própria presença de déficits globais que não estavam restritos à localização da lesão na ressonância magnética, tudo isso mostrou para esse médico, através da minha avaliação, que o risco cognitivo era muito elevado para essa paciente. Então, havia um risco muito grande dessa paciente apresentar prejuízos maiores do que os que já estavam presentes até aquele momento. Então, como era uma paciente que nos últimos 3 meses havia apresentado um controle maior de crise, e a cirurgia tem o seu risco, né, para essa paciente um risco mais elevado, porque ela já cursava com prejuízos globais que não estavam restritos àquela localização, né, levando em consideração o QI dessa paciente, a produtividade naquele momento, que era uma produtividade considerada adequada para ela, uma qualidade de vida adequada na percepção dela, o médico considerou que o risco cognitivo era muito elevado quando comparado aos possíveis benefícios desse procedimento cirúrgico, então, portanto, essa paciente, ela não foi considerada uma boa candidata ao procedimento cirúrgico, ao tratamento cirúrgico. Então, vejam só como o nosso trabalho ele é tão importante, ele pode ser essencial na tomada de decisão médica. E agora a gente vai falar da nossa última demanda, que é a demanda doença de Parkinson. Eu trouxe bastante caso clínico, porque há uns 2 anos atrás eu iniciei o meu trabalho, voltado mais para esse público, então realizei bastante avaliação pré e pós-operatória de pacientes candidatos à cirurgia, portadores de doença de Parkinson, cirurgia de DBS, para o tratamento dessa doença. É uma doença que ela é bastante incapacitante conforme ela vai evoluindo, então nosso trabalho também é essencial junto a esses pacientes, mesmo aqueles pacientes que não são por algum motivo candidatos à cirurgia, para tratamento. Então hoje a nossa aula mais voltada para a doença de Parkinson, ela vai ser muito rica, mas levando em consideração a quantidade, os tipos de casos clínicos que eu trouxe para apresentar para vocês e vocês vão observar como as características pessoais dos pacientes podem interferir também nessa decisão médica quanto ao procedimento cirúrgico. O que é a doença de Parkinson? Ela é a segunda enfermidade neurológica, né, neurodegenerativa
mais comum. Ela é caracterizada pela presença de movimentos tremulantes involuntários, uma diminuição da força muscular, uma tendência de inclinação do corpo, né, do tronco para a frente e uma alteração da marcha, mas com a preservação do intelecto e dos sentidos. Mas essa aqui é a primeira definição dada em 1817. Hoje, nós sabemos que os sintomas não motores da doença, como hiposmia, que é a alteração da capacidade olfativa, constipação intestinal, depressão, transtorno do comportamento do sono REM, tudo isso pode preceder em vários anos o início da disfunção motora. É como se a disfunção motora ela fosse perceptível mais tardiamente. Anteriormente, a disfunção motora, que era o que mais era notório anteriormente, quando foi formulada essa primeira definição, existe uma série de outros sintomas que vão surgir nesses pacientes. A descrição anatomopatológica clássica da doença de Parkinson vai implicar uma perda pronunciada de neurônios dopaminérgicos da substância negra. A dopamina, ela é responsável por regular a correlação formada por estruturas que em rede, uma circuitaria, controlam os movimentos finos do nosso corpo, os movimentos motores do nosso corpo. Então, com a redução dessa dopamina nessa região, há uma falha na conexão dessa rede. É como se a baixa dopamina, a baixa produção de dopamina dessa substância negra ocasionasse um ruído no sistema, já que eu estou falando em circuitaria. Então, para que a gente possa realizar os nossos movimentos e realizar o controle motor do nosso corpo, há necessidade de uma grande rede, o funcionamento de uma grande rede. São várias circuitarias que precisam se interligar. E a dopamina tem um papel crucial no funcionamento dessa rede. Então, com a baixa produção de dopamina, é como se existisse um ruído em todo esse sistema. Essa circuitaria ela não vai funcionar de forma efetiva. E é por isso que os medicamentos que são utilizados para tratamento da doença de Parkinson, eles são tratamentos, são medicamentos que são repositores dopaminérgicos. Esses pacientes, eles podem apresentar déficit de atenção, de função executiva, na velocidade do processamento, no processamento visoespacial, né? Isso tudo é encontrado com mais frequência nas fases iniciais, mesmo que outros domínios também possam estar envolvidos, mas as queixas são mais voltadas para déficit de atenção, de função executiva e no processamento visoespacial. Muitos pacientes que possuem doença de Parkinson também vão apresentar déficit cognitivo na maior parte da evolução da doença. Então, o comprometimento cognitivo, ele não é incomum, na verdade, ele é uma característica comum na doença de Parkinson. O que eu via muito na minha prática clínica é que como a alteração motora, ela é muito perceptível para alguns pacientes, ela é muito incapacitante, é como se os déficits cognitivos, o comprometimento cognitivo, ele permanecesse mascarado, ele fosse camuflado pelo impacto que a alteração motora traz na vida daquela pessoa. Essa incapacidade, que é causada pelo déficit motor, na doença de Parkinson, ela ainda é exacerbada pelos déficits cognitivos. Então, muitos pacientes, eles vão apresentar um comprometimento cognitivo leve, que é apontado, é demonstrado através de um baixo desempenho em testes neuropsicológicos específicos que avaliam fluência verbal semântica, praxia, memória verbal e funções executivas, mesmo que não haja um prejuízo funcional. Mas esse comprometimento cognitivo leve, que eu não posso chamar de quadro demencial porque não há um prejuízo funcional, ele também está associado ao aumento do risco desse paciente desenvolver a demência por doença de Parkinson. Então, detectar precocemente esse comprometimento cognitivo leve na doença de Parkinson é tão importante. Porque esse paciente que hoje tem um comprometimento cognitivo leve, amanhã ele pode ter uma demência por doença de Parkinson. A idade é o fator de risco mais importante para o desenvolvimento da demência da doença de Parkinson. Embora também o surgimento do declínio cognitivo esteja associado a uma baixa escolaridade, sexo masculino e presença de alucinações. Para o diagnóstico de demência por doença de Parkinson, é fundamental que haja um impacto nas atividades de vida diária do indivíduo, diretamente causado pelas alterações cognitivas. Então, aqui é um ponto muito importante. Eu já recebi pedidos de supervisões de outros profissionais que estavam avaliando pacientes que seriam submetidos à cirurgia de DBS para doença de Parkinson.
E muitas vezes esses pacientes, eles apresentavam um impacto na vida cotidiana, nas atividades básicas, instrumentais, mas causados pela alteração motora. E eu tinha sempre que explicar para esse profissional que estava realizando a avaliação que nós só podemos identificar a demência por doença de Parkinson quando há um impacto funcional, isso é fato, está lá no DSM-5, porém, esse impacto funcional, ele tem que ser ocasionado pela alteração cognitiva e não pela alteração motora. Interações entre fatores diversos, como idade, a carga genética, também podem atuar para a expressão clínica variada dos sintomas. Então, por exemplo, eu avaliei na fase pré-operatória vários pacientes diferentes, com características diferentes e, portanto, com a expressão muito variada de sintomas. A reserva cognitiva, que é formada a partir das nossas experiências pessoais, sociais, culturais, o nosso nível educacional, as práticas que a gente desenvolveu ao longo da vida e o próprio estilo de vida, a plasticidade cerebral, a presença de outro processo degenerativo subjacente não identificado, esse paciente ele pode ter, por exemplo, um outro quadro demencial. As características individuais de certos indivíduos também são determinantes no que tange à evolução e também vão interferir na expressão dos sintomas na demência da doença de Parkinson. Em geral, a demência na doença de Parkinson, ela se caracteriza por um início mais insidioso, né, e tem um caráter progressivo. Além desse prejuízo funcional, que eu expliquei que o paciente tem que ter, senão ele não vai receber esse diagnóstico de demência por doença de Parkinson, sim de CCL na doença de Parkinson, há também uma disfunção executiva importante, há um comprometimento das habilidades visoespaciais, alteração de memória, de atenção e de linguagem. Esse quadro clínico, ele tende a ser acompanhado por sintomas psiquiátricos, então não é incomum que os pacientes com demência por doença de Parkinson apresentem sintomas psiquiátricos, como humor depressivo, ansiedade, apatia, alucinações e delírios. A identificação dessas alterações cognitivas que caracterizam a demência por doença de Parkinson constitui um grande desafio para o clínico. Por quê? Porque uma vez que essas funções executivas, em geral, elas são afetadas, né? Isso é basicamente comum entre esses pacientes, há um comprometimento importante do funcionamento executivo. Essas funções executivas, elas não costumam ser avaliadas de forma rotineira. Então, dificilmente, quando esse paciente está ali realizando o seu acompanhamento para a doença de Parkinson, ele tem essas funções executivas avaliadas. Então, pode se tornar necessário, portanto, a realização específica de testes neuropsicológicos padronizados para avaliar essas funções. Então, boa parte desses pacientes que eu recebia eram pacientes que eram candidatos à cirurgia, porém, eu também recebia pacientes apenas para acompanhamento, porque esses pacientes, eles não eram candidatos por questões clínicas à cirurgia, mas eles estavam apresentando disfunções executivas, né, queixa de disfunção executiva, e a médica que acompanhava, a neurologista que acompanhava esse paciente, estava preocupada quanto à possibilidade de uma demência por doença de Parkinson. Mas não é tão comum a avaliação desse funcionamento executivo. Os processos atencionais, eles também costumam estar comprometidos, os pacientes, eles são mais lentos, né, cometem mais erros em testes específicos do que os pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo. O desempenho cognitivo de pacientes com demência por doença de Parkinson pode variar em diferentes momentos, porque esses pacientes apresentam flutuações clínicas, então a gente presume aí que há uma variação da atenção. Então, por exemplo, você vai agendar várias sessões com esse paciente, candidato à cirurgia, né, com doença de Parkinson. E esse paciente, ele pode apresentar um desempenho muito discrepante, diferente de uma sessão para outra. Isso provavelmente aconteceu devido às flutuações atencionais, que não são incomuns dentro desses quadros. Então, agora eu vou falar sobre o procedimento cirúrgico propriamente dito, como eu já explanei, nem todo paciente que você vai receber para uma avaliação na doença de Parkinson é candidato à cirurgia, mas boa parte desses pacientes são candidatos e a avaliação neuropsicológica pré-operatória é obrigatória para a cirurgia de DBS. O que que é DBS? É a estimulação cerebral profunda, aqui em português, que é um recurso utilizado para o tratamento de pacientes com doença de Parkinson, visando melhorar a qualidade de vida desses pacientes. A indicação cirúrgica nas fases mais iniciais da doença, com a presença de complicações motoras, é uma possibilidade a ser considerada, com o intuito de quê? De proporcionar uma melhor qualidade de vida desses pacientes. Então, mais uma vez, assim como lá na epilepsia, o procedimento cirúrgico aqui não é para realizar a cura da doença de Parkinson, e sim
ofertar mais qualidade de vida para esses pacientes no que tange ao controle motor. Ela é indicada principalmente para pacientes também que já apresentam aí uma dificuldade de controle motor somente fazendo uso do tratamento medicamentoso. É como se o DBS tirasse o ruído daquela rádio mal sintonizada. Então, lembra que eu fiz uma alusão, né, que devido à produção baixa de dopamina na substância negra, há uma dificuldade daquela circuitaria necessária para o controle motor ocorrer adequadamente, parece que há ali um ruído. Então, é como se o DBS retirasse esse ruído, né, ele melhorasse essa rádio mal sintonizada. Existem alguns critérios de inclusão e exclusão no que tange ao DBS. Então, por exemplo, esse paciente, ele tem que ter uma boa resposta à levodopa, que é a substância que é utilizada para reposição dopaminérgica para esses pacientes, né? Então, tem um nome comercial, talvez que vocês conheçam, que é mais comum, que é o Prolopa. Então, quanto maior a resposta do paciente a essa medicação, maior a chance desse paciente também obter um benefício com o implante de eletrodos. Existem algumas comorbidades clínicas graves, como declínio cognitivo significativo, ou mesmo transtornos psiquiátricos que não estão compensados, como depressão, ansiedade, sintoma psicótico. Tudo isso é sugestão de não considerar a cirurgia. O DBS, ele nada mais é do que a implantação de eletrodos profundamente no cérebro, né? É como se fosse um eletrodo que vai realizar o controle dessa circuitaria. Porém, há necessidade de ser implantado também aqui, próximo à clavícula, um aparelho que é o aparelho que vai ser utilizado para realizar as adaptações ao longo do tratamento. Então, é importante também vocês entenderem o que é o DBS, para vocês entenderem o que melhora, o que não melhora, e o que você pode utilizar para ajudar essa equipe médica quanto a essa escolha ou não desse procedimento para o seu paciente. O que melhora com o DBS? Tremor, rigidez, a bradicinesia, a flutuação motora e a discinesia, né, que são características que compõem a doença de Parkinson. Então, há a lentificação da marcha, uma dificuldade de realizar certos movimentos, a própria rigidez, o tremor de repouso. O que não melhora com o DBS? Distúrbios da fala, da deglutição, equilíbrio, quedas, transtorno de humor e o declínio cognitivo. Aí vocês podem relatar assim, mas será que nenhum paciente na história, na literatura, nunca apresentou melhora cognitiva após a cirurgia? Na minha prática clínica, eu pude observar que muitos pacientes, quando eles realizam a cirurgia, e obtêm uma melhora significativa na qualidade de vida devido ao controle motor que o DBS traz, esses pacientes apresentam uma melhora de humor e por conta dessa melhora de humor, esses pacientes eles também acabam melhorando aí a sua cognição, porque vocês já sabem que não é só a doença que traz prejuízo cognitivo, o próprio humor também pode trazer prejuízos cognitivos. Por outro lado, pacientes com desordem cognitiva progressiva, como quadros demenciais, eles podem ter a qualidade de vida muito afetada, mesmo com uma melhora motora pós-DBS. Logo, a nossa avaliação neuropsicológica desses pacientes candidatos à cirurgia, à implantação de eletrodos, é obrigatória, porque eu também preciso explicar para esse médico se existe o risco desse paciente estar cursando com um quadro demencial, por exemplo, ou com prejuízos mais significativos da cognição. Pacientes com demência por doença de Parkinson, eles são contraindicados à cirurgia de DBS. Mas por quê? Porque os quadros demenciais estabelecidos, eles representam, um estágio avançado da demência por doença de Parkinson, e são processos degenerativos que vão acometer o cérebro, o encéfalo, de uma maneira mais global, mais difusa, ou seja, todo aquele encéfalo, ele está sendo afetado pelo curso dessa doença, que é a demência por doença de Parkinson. Então, em geral, esses pacientes, eles apresentam muitos sintomas não responsivos à levodopa, né, e a própria doença tem uma progressão mais rápida. Além de que há a possibilidade da gente também perder a colaboração desse paciente no momento dos ajustes dos parâmetros de estimulação. Então, como eu expliquei para vocês, o DBS, ele não se restringe à implantação de eletrodos profundamente no cérebro. Há necessidade de serem realizados ajustes nos parâmetros dessa estimulação. O médico precisa que esse paciente seja colaborativo, engajado, responsivo. E um paciente que já cursa com um quadro demencial, ele não, possivelmente, não vai apresentar essas características com a passagem do tempo. Ele não vai conseguir explicar para o médico e colaborar nesse processo de ajuste.
Devido à natureza neurodegenerativa da doença, ou seja, da demência por doença de Parkinson, uma vez detectada essa disfunção cognitiva mais grave, é plausível prever que o risco desse paciente desenvolver a demência no futuro é maior, o que tornaria um mau candidato à cirurgia. Então, vocês têm que observar que como a demência por doença de Parkinson, ela é uma doença neurodegenerativa, assim como a própria doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, aquele paciente que já apresenta uma disfunção cognitiva inicial, mesmo que ela se configure só um comprometimento cognitivo leve, esse paciente, ele também tem um risco ali associado dele desenvolver demência no futuro, o risco dele é maior, o que tornaria ele um mau candidato à cirurgia. Porém, quando esse comprometimento cognitivo, ele é leve, esse paciente, ele apresenta boa robustez cognitiva, esse paciente, ele está sofrendo muito, muitas consequências, há um impacto muito grande dessa ausência do controle motor no cotidiano, o médico pode considerar plausível a realização do procedimento. Os únicos pacientes que eles não são considerados bons candidatos, ou seja, a cirurgia não é indicada de forma alguma, a implantação de eletrodos, são os pacientes que claramente já cursam com quadros demenciais. Eles já estão no curso de um quadro demencial. Eu trouxe então aqui algumas informações importantes para vocês sobre a avaliação na doença de Parkinson. O agendamento das sessões, ele deve estar pareado com os horários das medicações, da levodopa, da prolopa, porque essas medicações, elas vão realizar o controle motor necessário para que o paciente possa executar os testes. Então tem que ter muito cuidado nesse agendamento, bem próximo ali à medicação. Cuidado com o uso de alguns testes, então eu não indico o uso de testes com estímulos visuais muito pequenos ou muito próximos. Então, por exemplo, o D2, que é um teste muito utilizado para a investigação da atenção concentrada sustentada, porém o estímulo é muito pequeno, muito próximo um do outro. Esses pacientes eles vão apresentar muita dificuldade por conta do controle motor, e esse controle motor ineficiente vai enviesar o resultado da sua interpretação do processo atencional daquele paciente. As expectativas do paciente sobre a cirurgia também devem ser investigadas, né? Bem como deve ser realizada uma psicoeducação. Então, a psicoeducação, ela deve fazer parte sempre da avaliação pré-cirúrgica. A cirurgia não tem impacto algum sobre os déficits cognitivos já existentes, apenas sobre o comprometimento motor. Embora muitas vezes a melhora motora traga mais qualidade de vida, promovendo aí uma regulação mais efetiva desse humor e, consequentemente, alguns pacientes podem experienciar uma certa melhora cognitiva. Mas é muito importante que vocês comuniquem ao paciente de vocês que o objetivo da cirurgia é um auxílio no controle motor e, portanto, aqueles pacientes que já apresentam prejuízos mais significativos, que sejam mais perceptíveis, essa melhora não é o objetivo principal da cirurgia de DBS. Como que ocorre a nossa avaliação, então? Falando da avaliação propriamente dita. Ela pode ocorrer no contexto hospitalar, nos centros que atuam com implantação de eletrodos, ou no contexto clínico, quando você atua numa equipe de referência. Então, durante algum tempo, eu trabalhei com uma equipe, por conta desse meu trabalho, essa minha atuação junto a essa equipe, eu recebia com muita rotina, de forma muito rotineiramente, esses pacientes para avaliação pré-operatória e pós-operatória também. A avaliação neuropsicológica na doença de Parkinson, ó, ela envolve muitos profissionais. Então, você tem que realizar discussões clínicas com o neurologista, porque esses pacientes, eles fazem um acompanhamento de rotina com o neurologista e não com o neurocirurgião. Mas também você precisa fazer uma discussão clínica com o neurocirurgião, porque o procedimento cirúrgico, a implantação dos eletrodos, é realizado pelo neurocirurgião e não pelo neurologista. Então, agora nós vamos discutir um pouquinho alguns casos clínicos, é a forma que eu encontrei de permitir que vocês possam entender um pouco melhor na prática o que acontece. Vocês vão observar que resultado bruto não quer dizer muita coisa, resultado bruto não é mandatório. Você tem que fazer sempre uma correlação com a história de vida, com o comportamento observável do seu paciente, para que você possa de fato auxiliar corretamente a equipe, o médico que solicitou a sua avaliação. Esse paciente, um paciente iniciando o processo de envelhecimento, 61 anos, ele tinha ensino fundamental incompleto, ele só estudou 7 anos, ou seja, ele teve acesso à escolarização formal só por 7 anos. A profissão dele é autônomo, e ele apresentou uma alteração motora em 2014, e ele foi diagnosticado em 2015 com doença de Parkinson. Esse paciente, ele relatava, quando ele chegou para avaliação pré-operatória, tremores, um amortecimento e que ele costumava trombar, esbarrar nos objetos desde 2014.
Ele apresentou na avaliação pré-operatória uma queixa isolada de menor resistência à distração, como se ele tivesse com a baixa resistência à distração, se distraindo mais facilmente. Isso tudo ele trouxe durante a realização da anamnese e essas informações foram corroboradas pela sua companheira. Os resultados da avaliação desse paciente. Então, ele apresentou aí um QI 85 médio inferior, compatível com os anos de escolarização formal desse paciente. Então, nunca esquecer de realizar esse raciocínio clínico com base na história de vida, o próprio trabalho que esse paciente executa, que é um trabalho bem mais manual, que não exige tanto a cognição desse paciente. Os principais resultados da avaliação, na época, mostraram, então, algumas dificuldades. Ele apresentava, assim, algumas dificuldades, mas eram dificuldades leves, voltadas à memória semântica, à própria praxia construtiva por conta da alteração motora e na capacidade de categorização de conceitos. Esse paciente, só retomando, ele foi considerado um bom candidato ao procedimento cirúrgico, porque ele não apresentava um risco cognitivo elevado, era um paciente que não tinha alterações psiquiátricas, era um paciente que não tinha uma alteração cognitiva importante, apenas dificuldades leves, que estavam compatíveis com a idade, com a escolaridade e com o próprio QI desse paciente, e, portanto, ele realizou a cirurgia de DBS. Esse segundo aqui, caso clínico, já se trata de um paciente com ensino superior completo, então aqui a gente já está ali no outro polo de robustez cognitiva, de reserva cognitiva. Era um paciente que estava aposentado há 2 anos, tinha 69 anos. Há aproximadamente 10 anos, esse paciente percebeu tremores durante a prática de direção automotiva. Ele buscou um atendimento especializado e, nessa época, ele foi diagnosticado com doença de Parkinson. A esposa falou que havia uma intensificação desse tremor, né, com a passagem do tempo, e ela também foi percebendo um declínio de memória nesse paciente, no seu esposo. Esse paciente, ele já realizava um acompanhamento há um certo período com o neurocirurgião e a neurologista dessa equipe de cirurgia de DBS, e ele estava muito ansioso, no que tange a possibilidade da realização dessa cirurgia para que ele pudesse ter mais qualidade de vida. Ele tinha algumas queixas, queixas importantes. Então, perda da linha do raciocínio, uma dificuldade em encontrar a palavra correta ao diálogo, para recordar onde é que ele deixava os pertences dele. A esposa falava que no período noturno, esse paciente apresentava com mais frequência uma desorientação alopsíquica, então ele não sabia, por exemplo, se era dia ou noite, qual era o dia do mês, o dia da semana. Algumas vezes ele também já tinha apresentado até uma desorientação importante, mais espacial, no que tange à própria casa. E esse paciente também já havia apresentado alucinações visuais após o consumo de álcool. Era um paciente que fazia um uso constante durante os finais de semana e durante esse consumo de álcool, ele apresentava alucinações visuais. Ele apresentou um QI total limítrofe, que não está compatível com a sua idade, com a sua escolaridade. O QI verbal, especificamente médio inferior, de execução mais prejudicada, até por conta do componente motor. Mas, de uma forma geral, esse QI do paciente, ele não é compatível com a história de vida, com a escolarização formal, com o tipo de trabalho, era um empresário executado durante anos. O desempenho dele de QI verbal, quando a gente olha, né, para a escala Wechsler, ele se apresenta até abaixo do QI verbal da amostra normativa de pacientes com doença de Parkinson. E ainda segundo, o manual da escala, é comum você observar uma queda de 10 pontos em relação ao nível pré-mórbido no grupo de pacientes com doença de Parkinson, né. Mas a gente tem que levar em consideração que a escala Wechsler, ela leva em consideração só a idade. E a gente está falando aqui de uma pessoa que tinha um alto funcionamento, segundo a esposa, segundo ele mesmo, um paciente que possui anos adicionais de escolarização formal, muito acesso à cultura, que viajou muito, um paciente com nível socioeconômico muito elevado. Então a gente pode fazer uma inferência de que anterior ao adoecimento, esse paciente tinha uma reserva cognitiva muito elevada e abundante. Então, esse QI total não é compatível com a história de vida desse paciente. Então, o prejuízo intelectual, ele pode ser observado com frequência em indivíduos diagnosticados com doença de Parkinson, embora a demência clínica ela seja menos frequente. Os principais resultados da avaliação demonstraram
né? O que com relação a esse paciente que já tinha uma queixa tão significativa e até alterações psiquiátricas? Ele apresentou uma dificuldade grave para a apraxia construtiva, flexibilidade cognitiva, memória verbal, no que tange a evocação tardia, reconhecimento verbal. Ele não se beneficiou das pistas do RAVLT, ele trouxe respostas aleatórias, porque de fato ele não lembrava das palavras. Ele também apresentou um prejuízo grave de memória imediata visual, de atenção alternada e seletiva na habilidade de nomeação. Apresentou prejuízos aí moderados, uma dificuldade moderada para memória episódica verbal de evocação imediata, para categorização de conceitos, para raciocínio indutivo, que ele usou bastante ao longo da vida dele, na profissão que ele exerceu, uma dificuldade leve no que tange a atenção concentrada, a memória semântica e prospectiva, aprendizagem de novas informações e praxia reflexiva. Então, vocês podem observar que esse paciente já tinha aí prejuízos cognitivos também globais. Esse paciente, ele também apresentava uma dificuldade em manejar as emoções dele, presença de sintomas depressivos, maior expressão de choro, uma autopercepção de aumento da frustração por vivência, né, da doença, evidenciando uma preservação da metacognição e conhecimento sobre as suas próprias limitações. Então, embora ele tivesse todos esses prejuízos cognitivos, né, bem globais, mais globais, que não eram restritos a uma função, e ter também uma alteração substancial do seu humor, ele estava bastante deprimido no momento da avaliação pré-operatória, embora ele estivesse ansioso quanto à possibilidade do procedimento, ele conseguia perceber tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Inclusive, esses sintomas psiquiátricos que a esposa trouxe, que ele apresentava principalmente durante o consumo do álcool ou no período noturno do dia, ele corroborou, essas informações. Então ele tinha aí uma preservação da metacognição, ele conhecia os próprios déficits, a extensão e o prejuízo desses déficits no seu cotidiano. Porém, o quadro clínico dele, além de apresentar prejuízos cognitivos graves, era acompanhado por sintomas psiquiátricos, né, como alucinações. Então, depois que a informante trouxe essa informação, eu questionei o paciente sobre essa informação, se ele lembrava daquilo que a família já tinha pontuado para ele mesmo sobre essas alucinações durante o uso do álcool, durante o período noturno, e ele confirmou que sim, que ele não lembra de ter vivenciado a alucinação, mas ele lembra que isso foi pontuado não só pela esposa, mas também pelos filhos. Então, o que que a gente pode entender de conclusão desse caso clínico que foi bem desafiador, porque esse paciente queria muito realizar a cirurgia de DBS. O paciente apresentava, então, uma evidência de declínio importante do QI, bem como de outras funções, como as funções de memória, de atenção, as praxias, quando comparada aos indivíduos da sua faixa etária. Porém, não havia aí uma sugestão clínica de quadro demencial em curso naquele momento. Por quê? Porque esse paciente não apresentava o impacto da sua funcionalidade atual. Eu quero fazer aqui uma observação. Nós sabemos que nós precisamos investigar a funcionalidade, porque a funcionalidade, ela é ali a linha tênue entre o comprometimento cognitivo leve e o quadro demencial segundo o DSM-5. Nós não podemos, ofertar para um paciente o diagnóstico de quadro demencial se esse paciente permanece funcional. O grande calcanhar de Aquiles da nossa atuação é a investigação dessa funcionalidade. Por quê? Porque muitas vezes a avaliação dessa funcionalidade, ela não é tão clara, ela não é tão óbvia. Vamos lá, esse paciente era um paciente idoso, trabalhou a vida inteira, tinha um bom poder econômico, né, uma boa posição econômica, ele já havia passado as suas atividades profissionais laborais para outros familiares, possuía bastante empregados, ele já estava aposentado há 2 anos, embora a sua empresa ainda existisse. E em casa, esse paciente, ele também, apresentava o uso de estratégias, embora ele não soubesse que se tratavam de estratégias. Ele tinha reforçamento, ele tinha suporte, ele tinha auxílio, porque ele tinha muitos empregados, tinha a própria esposa. É como se o paciente fosse inquirido cognitivamente a fazer aquilo que era repetitivo, que era automatizado. Então, até essa avaliação da funcionalidade desse paciente, ela é questionável, porque de fato esse paciente, ele não era mais inquirido cognitivamente a ponto de serem observados prejuízos mais potenciais, mais importantes na sua independência, porque tudo aquilo que exigia memória, flexibilidade cognitiva, atenção, já era executado ou por outras pessoas ou por ele mediante supervisão e auxílio. Então, embora não houvesse naquele momento um prejuízo funcional, mas já havia disfunção executiva,
apresentada, demonstrada através do uso de testes neuropsicológicos, comprometimento das habilidades de linguagem também. O quadro clínico também era acompanhado por sintomas psiquiátricos, como alucinação, relatadas pela esposa e confirmada por ele. Dessa forma, eu pude entender, no meu raciocínio clínico, que o paciente apresentava um comprometimento cognitivo importante naquele momento, leve, questionável, mas importante, associado à doença de Parkinson, imperceptível progressão, ele estava progredindo no que tange a esse comprometimento cognitivo. E eu pedi, solicitei em discussão clínica que a médica dele repensasse a indicação. E, de fato, a médica suspendeu a possibilidade da implantação de eletrodos para esse paciente, porque ela também pôde identificar que aquele paciente ele estava ali possivelmente no pródromo de um quadro demencial por doença de Parkinson. Estudo caso 3. Agora eu vou falar de uma outra realidade, que é o momento pós, né. Eu também já recebi pacientes apenas para uma avaliação pós-operatória, esse caso foi muito interessante. É um caso que nos acende um grande alerta, que liga um grande alerta na nossa atuação, o quanto nós precisamos ser efetivos. Eu não trouxe esse caso clínico para gerar medo ou preocupação, mas para realmente, demonstrar a importância de você entender que o seu trabalho de avaliador, ele é essencial, inclusive para evitar desfechos negativos na vida dos seus pacientes. Então, esse paciente com 62 anos, o início do período do envelhecimento, com um ensino fundamental incompleto, porém, eu quero fazer aqui uma observação, esse paciente, se eu não me engano, ele teve 9 anos de escolarização formal, mas ele se tornou um grande empresário no ramo de atuação dele, que era no ramo de criação de animais, né, de fazenda. Esse paciente, ele depois criou um grande império, usando todo o seu potencial cognitivo. Então, embora esse paciente ele não tenha uma escolarização formal até o ensino médio, ou mesmo o ensino superior, esse paciente ele foi altamente, né, ali inquirido, estimulado cognitivamente ao longo da vida, tanto que ele conseguiu fazer com que a sua empresa crescesse assim de uma forma muito bonita, né, de uma forma muito grandiosa. Então, não podemos olhar também só para a escolarização formal, a gente sabe que reserva cognitiva, ela não é formada, ela não é composta somente por anos de escolarização formal. Tudo aquilo que você faz ao longo da sua vida vai refletir na sua reserva cognitiva. Esse paciente, ele recebeu o diagnóstico de doença de Parkinson em 2013. Ele sentiu uma fadiga nas pernas, uma alteração na mobilidade dele, ou seja, uma maior rigidez, uma dificuldade para se levantar, e ele foi submetido a uma avaliação multiprofissional em outro estado, não foi aqui, né, no meu estado. A esposa diz que após a avaliação neuropsicológica pré-operatória, porque inicialmente, por ter familiares médicos, os familiares optaram de fato que ele realizasse o procedimento de DBS, porque já era um procedimento conhecido para esses familiares, que é a implantação de eletrodos, para tratamento do controle motor, né, para o tratamento do prejuízo motor, para o controle motor. Então, a família já sabia quais eram os passos necessários, esse paciente foi levado a uma consulta com o neurocirurgião, que explicou a necessidade de uma avaliação neuropsicológica pré-operatória. Porém, após a avaliação neuropsicológica, a família e o médico, eles foram comunicados sobre a presença de déficits cognitivos moderados. Não se tratavam de déficits leves, não eram prejuízos sutis, né? O que adiou a decisão médica para a realização do procedimento por mais um ano. Um ano posteriormente, esse paciente ele foi novamente submetido a uma outra avaliação neuropsicológica pré-operatória com uma outra profissional, né? E aí nessa avaliação, ela fez uma correlação somente com a escolaridade do paciente, entendeu que aqueles déficits eles eram sutis, eles não eram déficits cognitivos importantes. E, portanto, foi realizada a cirurgia de implantação de eletrodos em 2017. Em 2020, foi realizada a troca, né, desse gerador, como eu expliquei, são necessárias adaptações e trocas, manutenções, e porque o paciente ele percebeu uma alteração na marcha, né, mas percebeu também uma melhora na linguagem e na mobilidade. Então foi realizada em 2020 a troca desse gerador. Porém, em março de 2021, esse paciente ele foi encaminhado para avaliação, para minha avaliação, porque ele apresentava uma queixa na redução da velocidade de processamento, então ele apresentava como queixa aí uma maior lentificação para pensar, que não era percebido por ele, era percebido pela esposa e pelos filhos.
E também confusão mental. Então, por isso que não era nem percebido pelo paciente essa redução na velocidade de processamento, ela era mais perceptível pelos familiares. No mesmo mês, em março de 2021, o que aconteceu? Esse paciente foi contaminado por Covid. E segundo a observação da esposa, ele piorou o funcionamento cognitivo, uma piora desse quadro cognitivo. Ele apresentou uma alteração bem mais significativa no que tange à expressão da linguagem. Ele quase não conseguia mais se comunicar adequadamente para compreender a linguagem. Ele começou a ter pensamentos disfuncionais negativos, como ideação suicida. Ele chegou, inclusive, a se jogar na piscina de casa, maior expressão de choro, sonolência e muita confabulação. Ele começou a criar muitas histórias, ele teve bastante delírios. Qual foi o comportamento em sessão desse paciente? Por que que a médica pediu essa avaliação? Para realmente identificar se havia possibilidade desse paciente já estar cursando com a demência por doença de Parkinson. O paciente ele se apresentou apático na maior parte da avaliação, a perda frequente da linha de raciocínio, o QI dele 70, e muitos prejuízos identificáveis e né, que foram comparados com a amostra normativa por idade, então eram dados quantitativos. Ele tinha dificuldade grave na fluência categórica, no raciocínio indutivo, para categorizar conceitos, na memória prospectiva, quanto ao banco semântico, ele tinha muita dificuldade para acessar o banco semântico dele e se comunicar. No que tange à memória de curto prazo, episódica verbal e visual, quanto à praxia construtiva, ideomotora e reflexiva. Então, mesmo com o uso de eletrodos, ele continuava aí com a dificuldade de praxia construtiva, dificuldade grave de flexibilidade cognitiva, para habilidade de nomeação, os processos atencionais e funções visoperceptivas. Praticamente todo o funcionamento cognitivo desse paciente se apresentava gravemente prejudicado, com desempenhos categorizados como excepcionalmente baixos nos testes que foram utilizados e comparados, em sua maior parte, com a amostra normativa de idade, independente da sua demanda de doença de Parkinson. O paciente também apresentava uma dificuldade leve para a compreensão de linguagem. Então, vocês podem questionar, mas será que esses prejuízos graves não foram ocasionados porque, de fato, esse paciente nem estava compreendendo o que estava sendo colocado? De fato, eu tive que fazer bastante repetições das orientações, dar exemplos mais práticos e mais reais, mas ainda assim o paciente, ele era capaz de compreender a linguagem, né? Ele tinha um prejuízo leve, sutil no que tange essa compreensão da linguagem, então eu precisava dividir as orientações, repetir, é como se eu precisasse trazer enunciados mais curtos, dividindo os enunciados para que ele pudesse compreender. E eu via que ele compreendia. Porém, mesmo compreendendo o que precisava ser feito, ele não conseguia executar corretamente as atividades. Esse paciente, ele também apresentava desorientação alopsíquica, autopsíquica, então ele tinha dificuldade em saber qual era o dia do mês, dia da semana, quem ele era, onde ele estava, ele tinha bastante confusão com relação à própria história de vida. Então, diante desses resultados, desses dados, o que eu pude entender é que esse paciente, ele já tinha um declínio substancial relacionado ao seu funcionamento cognitivo global, quando comparado aos indivíduos da faixa etária, com impactos muito importantes nas atividades de vida diária básica, instrumentais e total perda da funcionalidade. Era um paciente que já se encontrava sem nenhuma independência e sem nenhuma autonomia, necessitando de uma supervisão constante. Uma sugestão clínica, portanto, de um transtorno neurocognitivo maior, ou seja, demência por doença de Parkinson. Então, esse era o grande questionamento da família, da esposa, do filho, porque naquela primeira avaliação, de fato, já foi identificado que esse paciente já tinha prejuízos moderados, porque até essa mensuração do prejuízo, a categorização que nós fazemos de um prejuízo, é levando em consideração o nosso raciocínio clínico. Eu posso fazer uma interpretação daquele dado somente nomotética, utilizando a normativa do teste, as normas do teste, as tabelas referentes à idade do paciente, mas eu também posso fazer uma interpretação ideográfica, comparando aquela pessoa com ela mesma, onde ele vai ser seu próprio controle, eu vou levar em consideração a história de vida daquele paciente. Então, quando ele realizou a primeira avaliação, a profissional identificou que ele já tinha prejuízos moderados, não eram mais prejuízos sutis. E que, portanto, talvez não era tão indicada a realização desse procedimento, porque era um paciente que, naquele momento, que apresentava prejuízos moderados, talvez ele já estivesse com comprometimento cognitivo leve num curso para um quadro demencial, num pródromo num quadro demencial. Um ano depois, quando ele apresentou para esse médico uma nova avaliação, essa nova avaliação, ela já trazia prejuízos na interpretação dessa segunda profissional sutis.
prejuízos leves, né, e que talvez fossem compatíveis com a pouca escolarização desse paciente que de fato não apresentava o ensino médio, apresentava uma escolarização em torno de 7 a 9 anos. Então, por conta disso, o médico considerou a possibilidade da realização da cirurgia. Mas esse paciente, claramente, ele apresentou uma piora significativa após a implantação de eletrodos, né? Que nós não podemos nunca inferir somente ao procedimento cirúrgico em si, levando em consideração que possivelmente esse paciente ele já estava aí no curso de um quadro demencial, mas agora a equipe tinha toda essa dificuldade de realizar esses ajustes, porque o paciente apresentava delírios, confusão mental, desorientação, e o paciente ele tem um papel importante, um papel chave na manutenção do